precisar de mais um copo. Queridos, para quem não entende ainda, aqui em nossa igreja nós só pregamos de forma expositiva. O que é uma pregação expositiva? Uma pregação expositiva é quando a pregação flui toda do texto. É o texto bíblico, é a palavra de Deus quem tem autoridade. Diferente de outros tipos de pregação, de outros tipos de oratória, a pregação expositiva, ela faz do pregador refém do texto. Pregar expositivamente é simplesmente ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Com isso, tem menos espaço para a forma de pensar pessoal do pregador. O pregador tem menos liberdade para inventar, para contar história, para fazer qualquer outra coisa. Porque o que menos interessa no horário de uma pregação, no momento de uma pregação, é o que o pregador pensa, o que o pregador gosta ou o que o pregador acha. O que mais interessa, a única coisa que interessa no momento da pregação é o que Deus revelou em sua santa palavra. Por isso, nós acreditamos que quando a igreja se reúne, o que deve ser feito é uma exposição da palavra de Deus. Nada diferente disso. Não uma palestra, não um estudo, mas uma exposição da palavra de Deus. E nós estamos fazendo exatamente isso com todo o livro de Êxodo. Nós costumamos fazer séries longas, séries extensas. Começamos a fazer a exposição de Êxodo. O nosso planejamento é ir somente até a Páscoa, culminando, finalizando com o texto da Páscoa, com a saída do povo do Egito. Mas se o Senhor tocar no nosso coração, nós vamos prosseguir com a exposição do livro de Êxodo para a edificação da igreja. Por que pregamos dessa forma? Porque dessa forma a autoridade é toda da palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia e começamos a expor versículo por versículo, ou parte por parte, se eu inventar alguma coisa, se eu fugir da rota, todo mundo vai perceber. Todo mundo vai olhar e falar, rapaz, não é isso que quer dizer não. Não é isso que está escrito aqui não. A pregação expositiva me torna, como pregador, refém do texto, que não é um texto sagrado, é a palavra de Deus. Se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos lidar com ela sempre de forma reverente. E a forma mais reverente que nós encontramos é pregá-la de forma expositivamente. E estamos fazendo isso com o livro de Êxodo. Chegamos hoje no capítulo 5. Na mensagem da semana passada, nós vimos que Moisés viveu 40 anos no anonimato, até ser encontrado por Deus no deserto, vivendo uma vida pacata. Por 40 anos, Moisés vivia no anonimato, não fazia nada de especial, cuidava das ovelhas que nem eram suas. Mas o Senhor se revelou a Moisés. Vimos que o Senhor se revelou a Moisés através de uma chama em um arbusto, uma chama que nunca consumia aquela pequena árvore. E o Senhor falou com Moisés e o comissionou para uma grande obra. Vimos que naquele episódio que o Senhor se revelou, não apenas se revelou a Moisés, mas revelou a Moisés o seu nome próprio. Não sei se você sabe, mas Deus tem um nome próprio, como eu tenho um nome próprio, e você também tem, o nosso Deus também tem. Até então, queridos, quando o Senhor se revelou aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor se revelou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, sendo que El Shaddai não é um nome próprio, é um título. É um título dado a Deus, pelo qual ele se apresentou. Mas quando ele se apresentou a Moisés, no capítulo que vimos semana passada, ele revelou o seu nome pessoal, o seu nome próprio, o seu nome santo. Um nome tão difícil que é impronunciável. São 5 letras impronunciáveis que, na melhor das hipóteses, nós chegamos à pronúncia de Iavé. Ou no português muitos chamam de Jeová. Então esse é o nome próprio de que Deus se revelou a Moisés, que na nossa Bíblia foi traduzida como eu sou, mas que no original é Iavé. Guarde essa informação. Essa informação vai ser importante para a gente. O Senhor apareceu a Moisés, revelou o seu nome pessoal para comissioná-lo a uma grande missão.
A missão de Moisés era voltar ao Egito depois de 40 anos, local que ele era procurado por homicídio, ainda que ele tenha cometido um homicídio por justa causa, mas ele era procurado por homicídio. O plano de Deus constava em Moisés voltar para o Egito, desafiar Faraó e libertar o povo da escravidão. Só isso. Facinho. É fácil, não é? Como diria Steve Lawson, é uma palavra fácil de entender, difícil de engolir. O Senhor aparece para o homem no meio do nada, quando ele não tinha expectativa nenhuma mais de voltar para a sua antiga terra. Eu falava semana passada com 80 anos de vida, possivelmente se preparando para a aposentadoria. Eu lembrava que um capítulo de 25 versículos de Êxodo foi dedicado a 80 anos de vida de Moisés. E a partir de então, todo o livro vai falar da melhor parte da sua história. Porque a melhor parte da história, da vida de Moisés, começou quando ele tinha 80 anos, quando o Senhor se ele. É como se ele estivesse não invalidando, mas colocando nos devidos lugares, que não vale a pena citar, não tem muito mérito, não tem muito glamour você citar, você contar a parte da história da sua vida em que você viveu sem Deus. Mas agora, com 80 anos, o Senhor chega a Moisés e fala: Moisés, você vai voltar, um garoto, né? Vai voltar para o Egito, vai desafiar Faraó e vai libertar o povo da escravidão. Quem aceitaria essa missão? Quem de nós? A gente achar uma loucura. E achar isso uma loucura. Quando Moisés ouviu isso, ele reconheceu que ele não era capaz de cumprir a missão que Deus lhe deu. Moisés falou: eu não tenho eloquência, eu não sei falar, eu não tenho força, eu não tenho disposição, não tenho recursos. Eu não tenho inteligência para isso, eu não sou capaz de fazer nada disso. Qual foi a resposta de Deus? Eu serei contigo. Ou seja, Deus reconheceu que Moisés era incapaz. Deus reconheceu que Moisés era fraco. Deus reconheceu que Moisés não tinha eloquência para falar, não tinha força, não tinha coragem, não tinha recurso nenhum. Mas Deus falou: eu serei contigo. E assim terminou a mensagem da semana passada, com o Senhor dando uma missão dificílima a Moisés, mas garantindo a sua santa presença, que é o que faria a diferença. Aprendemos semana passada que cada servo de Deus, cada cristão tem habilidades dadas por Deus. Não há um único cristão na face da terra que não tenha algum tipo de habilidade, de vocação, habilidades que nós, em nosso ambiente, chamamos de dons. Muitos acreditam que dons são apenas aqueles dons de operação de maravilhas. Mas eu lembrava que no mesmo texto de Coríntios, que fala dos dons de operação de milagres, fala também do dom de servir, do dom de administrar, do dom do amor. Ou seja, o que mais existem são variedades de dons ou de habilidades, e é verdade, todos nós temos habilidades dadas por Deus. A questão é que a maioria de nós não usa essas habilidades para a glória de Deus. Você tem uma habilidade, você tem algo que você faz com facilidade, que você tem mais facilidade do que outras pessoas para fazer. Aí o que você faz com essa habilidade que foi Deus que te deu, não foi você que desenvolveu, não foi você que adquiriu, foi o Senhor que te deu. Você pega essa habilidade que você tem e vai só ganhar dinheiro, só fazer fama. Esquece que o Senhor nos capacitou de dons, nos vocacionou com habilidades, com aptidões, para a glória dele em primeiro lugar. Primeiro para a glória dele. Então a questão não é se você tem ou não alguma habilidade, algum dom, alguma vocação. A questão é que a maioria de nós não usa as habilidades que tem para a glória de Deus. Isso aprendemos semana passada. No texto de hoje narra o momento em que Moisés, confiante no Senhor, em obediência ao Senhor, pôs em prática a missão que o Senhor deu, mesmo se achando incapaz. Veremos hoje então o encontro de Moisés com o temido Faraó, poderoso, terrível homem, e as consequências desse encontro. Mantenha sua Bíblia aberta. Já no primeiro versículo, o texto de hoje começa dizendo que Moisés, junto com seu irmão Arão, foram até Faraó para solicitar, até então educadamente, amigavelmente, extrajudicialmente, a saída do povo do Egito.
Era uma conversa amigável. Olha o versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Esse ponto é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, porque Moisés identifica o Deus de Israel e o apresenta a Faraó. No original, queridos, a palavra que foi traduzida como Senhor é mais uma vez Yahvé, o nome santo de Deus. Eu explicava aqui que na maioria das Bíblias, na maioria das versões, sempre que aparece a palavra Senhor toda em caixa alta, o original é Yahvé. Está citando o nome pessoal de Deus. Quando aparece normalmente em letras minúsculas, pode ser outro tipo de Senhor, outra palavra traduzida por Senhor. Mas toda vez que aparece na Bíblia Senhor em caixa alta, no original é o nome pessoal de Deus. E é isso que Moisés está fazendo. Ele citou o nome próprio de Deus. Ele usou o nome próprio de Deus para falar com o Faraó. Ele estava apresentando a Faraó um Deus, mas não um Deus qualquer, o Deus de Israel. E ele cita por seu nome santo. Moisés fez uma distinção entre o Deus de Israel e as centenas de deuses do Egito. Moisés não chegou para Faraó e falou o seguinte: ó, Deus mandou você liberar o meu povo. Porque a palavra Deus, o nome Deus é muito genérico, poderia estar se referindo a qualquer um. Como eu disse, só no Egito tinha mais de 100 deuses. Não, Moisés chega para Faraó e diz o seguinte: ó, Yahvé, o Deus de Israel, mandou você liberar o povo para servi-lo no deserto. Moisés apresentou a Faraó Deus pelo seu nome santo. Mas em segundo lugar, esse ponto do texto é importante porque Moisés estava, digamos, inaugurando uma expressão que seria, a partir de então, utilizada por todos os profetas da Bíblia. Assim diz o Senhor. Ou no original, assim diz Yahvé. Toda vez na história que o homem de Deus se levantou para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra do Senhor, os grandes profetas do Antigo Testamento principalmente, eles sempre usaram a mesma expressão inaugurada por Moisés aqui. Assim diz o Senhor. Sempre foi assim. Ou assim diz Yahvé. Quando Moisés ou qualquer outro profeta dizia, assim diz Yahvé, estava transferindo para Deus os méritos de suas palavras. Com isso, irmãos, eles estavam carregando a palavra de autoridade divina. Eles estavam deixando claro que aquelas palavras não eram deles, mas era do Senhor. E assim acontece até hoje. Se a pregação for feita de forma fiel, genuína, da forma que Deus deseja, é Deus quem está falando e nunca o emissário, nunca o pregador. Um profeta nunca foi levantado para falar o que acha. Um profeta nunca foi levantado por Deus para falar o que pensa, muito menos o que gosta de falar. Mas aos servos de Deus sempre coube falar somente o que o Senhor mandava. E pagavam com a própria vida por isso. Nós encontramos no texto bíblico vários exemplos de homens que simplesmente não queriam falar o que o Senhor mandou falar, não queriam. Ou Jonas, que ansiava pela destruição dos ninivitas, ele não queria falar a palavra de Deus. Mas se viu obrigado a chegar numa nação e falar o seguinte: ó, assim diz o Senhor. Essas palavras não são minhas, não, essas palavras são de Deus. Até hoje, servos de Deus usam essa mesma expressão, sempre que vão expor a palavra de Deus e a vontade de Deus. O problema, irmãos, são aqueles que dizem, assim diz o Senhor, e logo em seguida pronunciam palavras que Deus nunca dizem. Tem isso também. Tem aqueles que dizem, assim diz o Senhor, e depois expõem somente a sua própria vontade, o seu próprio querer, o seu próprio gosto. Tem gente que diz assim diz o Senhor e depois vai contar história. Tem gente que diz assim diz o Senhor e depois vai contar piadas. Normalmente a igreja se põe de pé para que de forma reverente lê a palavra de Deus e depois senta para ouvir um pregador de forma irreverente acabar com a palavra de Deus.
Não faz sentido isso. Preste atenção. A tônica da pregação bíblica deve ser sempre o que o Senhor disse em sua palavra. E nunca o que o pregador acha ou pensa. Milhares de pessoas são enganadas quando um homem se posiciona atrás de um púlpito como esse aqui e diz, assim diz o Senhor, e depois derrama sobre os ouvintes palestra motivacional, autoajuda, quando não piadas infames. O resultado, irmãos, é o cenário apocalíptico que nós temos hoje na igreja cristã brasileira. O que falta? Alimento sólido. O que falta? Alguém que diga, assim diz o Senhor, e só diz o que o Senhor disse. Voltando ao texto. Assim diz Yahvé, Deus de Israel, deixa ir meu povo. Foi a pregação de Moisés. Moisés não acrescentou nada e não subtraiu nada daquilo que o Senhor mandou ele dizer. O resultado, irmãos, não poderia ser pior. Versículo 2. Respondeu o faraó, quem é o Senhor, para que lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Faraó, do alto de sua arrogância, desdenhou do nome santo de Deus. Lembra que eu te falei que no original não é Senhor, é Yahvé? Então o que Faraó está dizendo aqui é o seguinte, ó, quem é Yahvé? Quem é Yahvé? Quem é Yahvé para que eu lhe ouça? Ouça aqui tem um sentido de ouvir e obedecer, obviamente. Então o que Faraó estava dizendo foi o seguinte, quem é Yahvé para que eu lhe obedeça? Foi a resposta arrogante daquele homem que se achava um Deus. Ignorou a palavra do Senhor. Faraó confundiu o Senhor com os deuses do Egito. Faraó deve ter pensado que o Deus de Israel era semelhante a Amon, Osíris, Horus, Hathor, Éftes e outros mais. Centenas de deuses que existiam no Egito, e para Faraó, Yahvé era tudo a mesma coisa. Eles e Yahvé davam no mesmo. Então, um homem arrogante. Arrogante. Ele tratou com Yahvé da mesma forma que ele tratava com seus falsos deuses. Ele achava que Yahvé era igual os deuses do Egito. Que conforme Salmo 115 diz, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som lhe sai da garganta. Para Faraó estava imaginando que ele era superior a Yahvé, porque ele tratou Yahvé como os deuses qualquer que existia no Egito. O coração soberbo e orgulhoso de Faraó não permitiu obedecer a Deus. Sua decisão final foi, não conheço Yahvé, nem tampouco deixarei ir Israel. Um mortal, irmãos, um mortal, dizendo para Deus, eu não vou fazer o que você quer. Entra na cabeça um negócio desse? Um mortal ouvindo a voz de Deus e dizendo não. Ele se achava poderoso, ele até achava que ele era um Deus, mas era um simples mortal. Morreu e virou pó, esse Faraó. Mas ele ouviu a voz de Deus. Isso não parece absurdo para a gente? Ele ouviu a voz de Deus e simplesmente disse, não, eu não vou fazer. Moisés e Arão ainda insistiram. Versículo 3. Eles prosseguiram, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois há caminho de 3 dias, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou espada. Queridos, Moisés e Arão estavam dando a Faraó uma chance de refletir melhor e pensar nas consequências. Moisés e Arão estavam dando a Faraó uma chance dele pensar bem e avaliar se valia a pena entrar em conflito contra o Senhor. Quando eles dizem, não venha sobre nós, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada, estavam incluindo o Egito em um eminente castigo. Estavam falando o seguinte, ó Faraó, se nós não obedecermos a Deus, ele vai vir contra nós nos castigar. Esse nós está incluindo também o povo do Egito, inclusive Faraó. Pensa bem, Faraó. Nosso Deus, ele é amoroso, mas ele pode vir contra nós
com dois castigos, né? Que o texto chama de pestilência. O que é pestilência? É peste, praga, pandemia e espada. Espada na Bíblia sempre tem o sentido de juízo ou de guerra. As duas opções são terríveis. Vamos obedecer a Deus, senão ele pode vir contra nós com uma praga, com uma pandemia, ou com juízo, ou com guerra. Faraó não sabia. Faraó não tinha entendido. Mas Arão e Moisés já tinham entendido algo que o apóstolo Paulo registraria somente 1500 anos depois. De que de Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, numa versão melhor. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa insistência de Arão e Moisés não funcionou no versículo 4. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós distraís de suas tarefas. Irmãos, todo o povo hebreu era escravo, e aparentemente todo mundo parou suas atividades, na expectativa do resultado do encontro de Arão e Moisés com Faraó. Foi um feriado nacional, imagina a alegria. 400 anos no Egito. Grande parte desse tempo como escravos. Não foram os 400 anos, tiveram um bom tempo de paz, mas um bom tempo como escravos. Moisés chega dizendo que encontrou Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Yahvé enviou-lhe para libertar o povo. Deve ter sido uma festa. Para tudo que chegou, enfim, o dia da nossa libertação. Todo mundo parando, aquela multidão de hebreus parado em frente ao palácio de Faraó, enquanto Moisés e Arão tinham uma audiência com o rei. Mas Faraó simplesmente diz não, fala: Moisés, vocês estão atrapalhando o povo de trabalhar. Está trabalhando o povo de produzir. O resultado dessa audiência, irmãos, não foi boa. Depois que Moisés e Arão estiveram com o rei, Faraó decidiu aumentar a carga de opressão sobre o povo. Ele aumentou a carga de trabalho dos hebreus da seguinte forma. Preste atenção aqui nesse detalhe. Não vou ler o texto não. A principal tarefa dos escravos, dos hebreus escravos, era produzir tijolos. Uma matéria-prima para produzir tijolos eram palha. Os egípcios, quando colhia seu trigo, né, o seu milho, também lá na plantação, juntava as palhas para mandar para os hebreus, para que eles produzissem tijolos, usado como matéria-prima. A ordem de Faraó foi o seguinte: ninguém mais vai dar palha para hebreu. O povo vai ter que correr a terra toda atrás de palha, para poder produzir a mesma quantidade de tijolos. Foi a brilhante ideia de Faraó. Aumentar o trabalho, aumentar a responsabilidade, dar mais trabalho ao povo e exigir a mesma produção. Olha a partir do versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, então estão ociosos. Por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Que resultado terrível. Depois dessa intervenção de Moisés. Você já teve essa ideia de que alguém foi tentar endireitar alguma coisa e piorou? Já passou por essa experiência? Essa é a sensação que eu tenho sempre que eu vou fazer algum trabalho em casa. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. O chuveiro está ruim, eu vou lá endireitar, eu pioro aquele negócio. Ela disse: irmão, eu vou contar aqui, eu vou abrir o meu coração aqui agora. Ela disse: irmão, que eu tenho que desmontar a máquina de lavar. Ué, Elton, aqui. Eu tenho que desmontar a máquina de lavar para limpar, que tem que lavar a roupa do bebê. E está saindo suja ainda a máquina. Eu vou desmontar uma máquina de lavar? Eu sei fazer exegese. Hermenêutica eu sei fazer. Desmontar a máquina... Luizinho, eu desmontar a máquina de lavar? Rapaz, eu vou fazer 5 máquinas de lavar. Não vai ter roupa limpa para o bebê. Aparentemente foi isso que aconteceu com Moisés e Arão. Eles foram intervir em um problema que já era sério.
E depois de sua intervenção, tudo piorou. Tudo piorou. O povo passou a ser mais oprimido, a carga de trabalho aumentou, e como não conseguiram manter a mesma produção de antes, eles foram açoitados, irmãos. Os mestres de obras, os encarregados hebreus, foram castigados com açoites por causa da baixa produção. Foi então que os encarregados foram até Faraó pedir clemência, mas não conseguiram. Faraó estava irredutível, decidido a oprimir mais ainda o povo que só queria liberdade. Quando eles saíram, depois que os encarregados hebreus foram açoitados, foram pedir clemência a Faraó, e Faraó negou a clemência. Faraó falou que eles tinham que cumprir aquilo que Faraó estabeleceu. Depois que eles saíram dessa audiência, eles encontraram Moisés e Arão. Imagina o encontro, como é que foi. Os caras, homem de família. Como é que era o açoite? Pegava o cidadão, deitava ele no chão e vinha com chicote e chicoteava ali as costas na frente de todos. Os homens foram chicoteados. De repente, com as costas em carne viva, foram pedir clemência a Faraó. Faraó negou. Aí na saída, quem eles encontram? Moisés e Arão. O que você faria? Voadora? Moisés e Arão. Versículo 20, pula lá para o versículo 20 e 21. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Essa frase aqui, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, é uma sentença daquela pessoa que se julga vítima. Daquela pessoa que foi vítima por algum mau ato de alguém. Imagine para Faraó, imagina como isso soou nos ouvidos de Moisés. Estava lá sossegado, em Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. Aceita uma missão dessa, uma missão que piora a vida de todo o povo. E agora o próprio povo, ressentido dele, o povo era escravo. Moisés só tentou livrá-los. O próprio povo, ressentido deles, pronuncia uma sentença dessa contra eles. A frase, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, literalmente significa, nos fizeste cheirar mal. Ou seja, eles estavam incomodados porque antes eles eram só escravos. Eles só eram escravos. Não era tão ruim ser escravo, segundo a cabeça deles. Agora, além de escravo, o Faraó nos odeia. Possivelmente, irmãos, ressentido com o povo, Moisés fez o que todo cristão precisa fazer em dias de dúvida, afrontas e decepções. Moisés foi até o Senhor em oração. Versículo 22 e 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, apontando para Deus, e tu, de nenhuma sorte livrastes o teu povo. Uma oração diferente, não é verdade? Essa oração, que na verdade é um protesto, percebemos isso, revela toda a humanidade de Moisés. Foi uma oração sincera de quem estava vendo tudo piorar ao invés de melhorar. Era como se Moisés estivesse lembrando ao Senhor tudo que ele, Moisés, disse ainda lá no Monte Horebe. Senhor, eu te falei que eu não ia conseguir, eu te falei que eu não tinha capacidade, eu te falei que Faraó não ia me ouvir. Moisés fez essa oração de angústia, de quem confiou no Senhor. Preste atenção. Moisés fez uma oração de angústia, de quem confiou no Senhor, mas que o Senhor não agiu da forma que desejava. Na próxima mensagem, daremos continuidade à leitura desse texto.
Veremos a reação de Deus a essa oração de Moisés, que culminou nas 10 pragas que atingiram o Egito. Hoje vamos ficar por aqui no texto. Porém, ainda temos algumas lições importantes para tirar desse trecho que nós lemos hoje. Algumas lições importantes. A primeira lição é que o grande conflito presente nesse texto é entre Faraó e Yahvé. E Yahvé não tem inimigos, não tem adversários à altura dele. Não existe aquele arqui-inimigo de Deus. Não existe o Deus do mal, não existe. Soberano. Todos os outros potestades, principados, demônios estão sob o poder de Deus. O Faraó se posicionou como o arqui-inimigo de Deus. O conflito entre Deus e Faraó será o ponto central do livro de Êxodo por um bom tempo. Você vai ver que a história, a narrativa de Êxodo só vai mudar quando um dos dois morrerem, Deus ou Faraó. Isso lá na frente a gente vai ver. Faraó se insurgiu contra o Senhor, pois ele não admitia, preste atenção se isso te soa familiar, ele não admitia sequer pensar na possibilidade de ter alguém acima dele na história. Para ele era o soberano. Hoje, como já conhecemos a história, conseguimos, irmãos, condenar a postura de Faraó, mas preste atenção, se nós formos bem sinceros, essa postura petulante, atrevida, insolente de Faraó é presente várias vezes em nossas vidas, através de nós. Guardada todas as proporções, na maioria das vezes nós nos comportamos em relação a Deus da mesma forma que Faraó se comportou. Não admitir que há um Senhor sobre a nossa vida. Ou viver como se não tivesse um Senhor em nossa vida. Todos nós reagimos como Faraó na maioria das vezes. Na maioria das vezes que nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos, entendemos, parabenizamos o pregador e seguimos para a segunda-feira para fazer tudo ao contrário do que foi ouvido. É a mesma coisa que Faraó fez. A diferença é que Faraó foi mais honesto. Faraó, ao invés de chorar, de se lamentar, de abraçar o pregador, o profeta, Faraó falou: eu não vou fazer. A gente fala, tá certo, eu vou fazer. Aí esquece do momento que sai desse lugar. O mundo não padece por falta de profetas. O mundo não padece por falta de pregadores. O mundo não padece por falta da palavra. O mundo padece por falta de obediência. Obediência. Todos são adultos. Todos entendem muito bem o que deve fazer da própria vida. Todos entendem muito bem como se vive para agradar a Deus. Mas a gente diz não. Quem é Yahvé para mandar na minha vida? Quem é Yahvé para mandar na minha história? Quem é Yahvé para escolher onde eu trabalho, com quem eu caso, que profissão eu tenho? Quem é Yahvé? Quem é Yahvé? O perfil médio dos crentes são pessoas semelhantes a Faraó. Escolhe uma profissão sem se importar se Deus será glorificado ou não com o seu trabalho. Casam-se e dão-se em casamento sem se preocupar se é a vontade de Deus ou não. Cria filhos de forma irresponsável, esquecendo que nossos filhos, antes de serem nossos, são filhos de Deus. Ou seja, irmãos, a rebeldia inaugurada no Éden governava o coração de Faraó, mas não apenas o coração de Faraó. Por muitas vezes, nossos corações também são tão cooptados por essa rebeldia e vivemos como se Deus não existisse. Quem é Yahvé? Foi a pergunta insolente de Faraó, mas repetimos essa mesma pergunta toda vez que rejeitamos o governo de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas. É a mesma coisa. Mas essa é só a primeira lição. A segunda lição do texto de hoje é um sério alerta. A obediência ao Senhor pode piorar a nossa situação nessa terra, não melhorar.
Obedecer a Deus pode nos gerar grandes prejuízos, irmãos. O texto de hoje diz que Moisés e Arão e mais os líderes do povo, obedecendo e confiando no Senhor, foram até Faraó pedir a libertação. O resultado foi mais opressão. Podemos ler a palavra de Deus, de capa a capa. Não há nenhuma promessa, nenhuma garantia de vida fácil para quem segue o Senhor Jesus. Nenhuma. Pelo contrário, há garantias dadas por próprio Cristo de tribulação, de açoite. O próprio convite de Jesus ao discipulado a segui-lo é um convite ao martírio. O Senhor disse o seguinte: quem quiser me seguir, cada dia tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é ir para onde ele foi. E queridos, para onde ele foi? Ele foi para o Calvário. Seguir Jesus é uma trajetória rumo à cruz. Seguir Jesus é uma trajetória rumo ao sacrifício. Seguir Jesus é uma peregrinação rumo ao Calvário. Isso é seguir Jesus. Ah, queridos, não há nenhuma garantia. Eu queria chegar aqui e te dar garantias. Fala, rapaz, se você for obediente à palavra de Deus, vai tudo se encaixar. O que te falta é fé. Pare de sofrer. Alguma coisa assim. Mas é mentira. É mentira. O Senhor Jesus nos alertou que nós seríamos odiados por todos. No mundo só tereis aflições. Jesus nunca prometeu saúde física. Jesus nunca prometeu um bom emprego. Jesus nunca prometeu prosperidade, nunca. Isso é tudo mentira. O que Jesus prometeu foi que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Isso Ele prometeu. E isso nós confiamos. Então, obedecer a Jesus, obedecer ao Senhor, obedecer à palavra de Deus, pode. Também não estou falando que é obrigatório, né? Pode nos gerar prejuízos. Pode piorar nossa situação, ao invés de melhorar. A terceira lição do texto de hoje. Ao passar por aflições, temos a tentação de buscar socorro em outro lugar, sem ser no Senhor. No texto de hoje, os encarregados hebreus, ao serem açoitados, correram para pedir socorro a Faraó. Os homens de Deus. Os homens de Deus correram para pedir socorro a Faraó. Vamos ler o versículo, o trecho que eles falam com o Faraó, está lá no versículo 15. Percebam o tom de voz que eles falam com o Faraó depois de açoitados. Versículo 15. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó dizendo: por que tratas assim os teus servos? Olha só. Eles se colocaram como servos não de Deus. Eles se colocaram como servos de Faraó, daquele que os oprimia, daquele que afrontou o Senhor. No lugar de buscarem refúgio em Deus, eles buscaram refúgio no inimigo de Deus. Que tragédia. Moisés fez diferente. O texto de hoje termina com Moisés indo a Deus com suas reclamações. Ah, pastor, pode ir a Deus com reclamação? Pode. Claro que pode. Isso mesmo, queridos. Moisés foi a Deus em oração, mas foi com uma queixa. As orações dos maiores servos de Deus nem sempre foram impactantes de declaração de confiança. Em muitos casos, os servos de Deus chegavam na presença do Senhor tão somente para lamentarem ou se queixarem do que estavam vivendo. Muitos casos aconteceu isso. Quem acredita, irmãos, que a oração necessariamente sempre precisa ser carregada de palavras positivas, com voz igual de um trovão, citando demônios por nome, com demonstração poderosa de fé, aqueles que acreditam que oração só é válida desse jeito, não conseguirá orar no dia da angústia. Não conseguirá. Aqueles que acham que oração é uma confissão positiva, que você dá ordem nas coisas para elas acontecerem. Aqueles que acham que a oração é sempre assim, não conseguirão orar quando a angústia chegar.
Há dias que nossas orações são como um poema de amor, não é verdade? Você já orou assim para Deus? É um poema. Há dias que nossas orações são como um tratado teológico. Igual a oração do Júnior, né? E outro dia para o Júnior orar para a gente, parecia a Confissão Batista de 1789. Há dias que nossas orações são como o rugir de um leão. Mas, irmãos, há dias que a única coisa que conseguiremos falar diante de Deus é: eu não entendo. Eu não compreendo. Está doendo. Há dias que nem essas palavras sairão dos nossos lábios, senão somente choro e lágrimas diante. E isso é oração. O livro dos Salmos é carregado de exemplos de orações de angústias. Eu vou citar alguns. Salmo 142 diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo perante Ele a minha queixa, diante deles ponho a minha aflição. A ideia aqui é de alguém que chega diante de Deus para reclamações. É diferente de murmurar. Vocês vão entender. Vamos entender a murmuração como uma queixa pecaminosa, né? Agora, essa queixa que Moisés teve, Moisés chega diante de Deus e fala: Deus, está dando tudo errado. Eu confiei no Senhor. Olha só que oração é essa. Eu confiei no Senhor e as coisas pioraram. Não fazia sentido, mas é uma oração. Salmo 55 diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas de minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Olha só, palavras duras, né? Só a gente que acha que a oração é fruto de corações saudáveis. Crentes que estão a 100 por hora. Tem mais de salmista. Olha só o que ele fala ainda aqui no Salmo 55. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Há orações nos salmos que nós conseguimos, se a gente fizer uma leitura superficial, a gente não consegue perceber nada. Mas com um pouco de atenção, a gente consegue perceber a dor com qual o salmista fez aquela oração. Olha o Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Que oração é essa? Quem acredita numa teologia positiva, né? Que tudo sempre vai dar certo, que não consegue fazer uma oração dessa no dia da angústia. Fica sem orar. Cai da fé. Se escandaliza com o Senhor. Muitos abandonam a fé no dia da calamidade. Porque conheceram um Deus que não é Yahvé. Yahvé é esse aqui. Que comissiona, manda, as coisas dão errado e ele permanece sendo Deus. Quando tudo começa a desandar, ele permanece sendo Deus. Quando o mundo desmorona, Yahvé continua sendo Yahvé. O Senhor continua sendo o Senhor. Eu quero terminar com 3 aplicações para colocarmos em prática a partir de então. Primeiro, obedecer ao Senhor pode nos colocar em situações difíceis, mas é sempre melhor obedecer. Obedecer a Deus vai nos dar um relacionamento diferente com Ele. Poderemos chegar em sua presença sem esse peso da culpa que carregamos diariamente, ao saber a vontade de Deus e não cumprir em nossa vida. Obedecer a Deus ainda é a melhor escolha. Em segundo lugar, todo sofrimento, irmãos, todo sofrimento é temporário.
ele tem dia e hora para acabar. Eu não sei, você não sabe. Você não sabe. Mas o nosso Deus sabe. A Bíblia garante que chegará o dia em que não haverá mais choro nem pranto. Que estaremos diante do Cordeiro e dos olhos toda lágrima enxugará, é a promessa. Então o nosso sofrimento aqui, que Tiago chama de breve e momentânea tribulação, a nossa passagem de peregrinação por essa terra, tem dia e hora para acabar. Espere só mais um pouco. E como eu disse, e repito agora para que você não esqueça nas aplicações, Jesus nunca falhou em sua palavra. Se ele garantiu que estaria conosco sempre, então ele está conosco sempre. Você e eu jamais estaremos sós. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pessoal da música, por favor. Pai querido, a tua palavra nos encontra mais uma vez nessa manhã e nos traz em primeiro lugar um despertamento para a terrível realidade de que nossa obediência ao Senhor pode em primeiro lugar nos gerar prejuízos, derrotas, tristezas, perseguições. Nenhum de nós aqui tem aquele coração altruísta de encarar o mundo inteiro por amor a Deus. Por isso nós carecemos de sua graça, Pai. Quando nós olhamos nossos irmãos do passado que morreram pelo Evangelho, nós nos envergonhamos do tipo de crente que nós somos e nos colocamos mais na dependência de sua graça, Senhor. Que a tua palavra venha nos transformar. Se há alguém entre nós que sua vida piorou depois que encontrou o Senhor, ou foi encontrado por Deus, que esse meu irmão, essa minha irmã saia daqui consolado, ao saber que ainda assim está tudo sob o governo de Yahvé. Alcança o coração aflito. Aqueles que têm feito orações de angústia, alcance esses meus irmãos, ó Senhor. Apressa-te e livrá-los de suas angústias, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados
estão